Bom dia, hoje são 21 de janeiro de 2014, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Vou aqui enfocar a homossexualidade e também aqui dar uma entoação aqui na religião. Muito bem, coloquei aqui no quadro a homossexualidade. E aqui 3 culturas: Brasil, Rússia e Uganda. Vou aqui analisar rapidamente a homossexualidade sob a cultura brasileira, a cultura da Rússia e a cultura de Uganda. Muito bem, Brasil, Rússia e Uganda. Estou aqui com o jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. Este jornal aqui é de sábado passado, dia 18 de janeiro de 2014, na página 17. E aqui temos a imagem do atual presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o título "Deixem as crianças em paz", diz Putin a gays. Aqui está, Vladimir Putin. E aqui nesta matéria, o jornalista do jornal Correio Brasiliense coloca aqui uma entrevista, que houve com o Vladimir Putin. E aqui abaixo, mais abaixo aqui, ó, na mesma matéria aqui, ó, uma manifestação do atual presidente de Uganda sobre os homossexuais. E o presidente de Uganda diz aqui que os homossexuais são doentes. Portanto, aqui, ó, nesta matéria, vou aqui analisar a homossexualidade sob a ótica da Rússia e a homossexualidade sob a ótica de Uganda. Muito bem. Vamos aqui. Rapidamente, escrevi aqui, ó. Brasil. Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior. A Constituição Federal do Brasil, que é a lei maior, protege, respeita os homossexuais. E eu coloquei aqui, ó. O homossexual é respeitado e protegido pela lei maior. Aqui no Brasil. Já na Rússia e em Uganda, o desrespeito aos homossexuais está ali presente. Punição, lá na Rússia, punição às formas públicas de homossexualidade. A homossexualidade lá não está totalmente proibida. Os homossexuais só estão proibidos de expor a sua homossexualidade nas ruas da Rússia, correto? Não podem ali, por exemplo, não podem caminhar de mãos dadas, não podem se beijar. Os homossexuais podem fazer isso ali num recinto fechado, entre 4 paredes, mas não podem expor publicamente a sua homossexualidade. Isso aí acontece na desgraçada, famigerada Rússia do Vladimir Putin. Em Uganda, também a mesma desgraça. Desrespeito aos homossexuais. Punição aos homossexuais. Agora mesmo o parlamento lá de Uganda, dessa miserável Uganda, o parlamento aprovou lá uma lei punindo severamente ainda os homossexuais. O atual presidente está ainda por assinar essa lei. Diz ele que não vai assinar, porque para ele os homossexuais são doentes e ninguém pode punir pessoas doentes. E diz o presidente aqui de Uganda, dessa famigerada Uganda, que os homossexuais não devem ser assassinados e também não podem ficar por toda a vida presos. Ou seja, para ele,
se houver prisão, tem que ser ali uma prisão, né? Uma prisão provisória e não uma prisão eterna para os homossexuais. Muito bem, então temos aqui 3 sociedades, né? Uma, a brasileira, respeita e protege os homossexuais. Já na Rússia, o desrespeito a eles é imenso, grande. E em Uganda, pior ainda, né? Muito bem. Ora, vamos aqui ao Brasil. Constituição Federal do Brasil. Vou aqui explicar um pouco o que é a lei brasileira, para que as pessoas entendam. Correto? Vamos lá. O Brasil é dividido em União, não é isso? Estados, Distrito Federal e municípios. Eu nasci em um município, lá em Sobral, terra maravilhosa, lá no interior do Ceará. Pois bem, lá em Sobral, que é um município, existem leis locais. Quem faz essas leis locais são os vereadores. E eles ficam na Câmara Municipal. Portanto, lá em Sobral, existem leis locais. Os vereadores fazem essas leis. Em Fortaleza, capital do Ceará, também existem ali leis locais, feitas pela Câmara Municipal de Fortaleza, e também leis estaduais. Quem faz as leis estaduais lá em Fortaleza, leis que vão valer para todo o estado do Ceará, quem as faz são os deputados estaduais, lá em Fortaleza, correto? Portanto, leis estaduais que valem para todo o estado do Ceará. Muito bem. Aqui no Distrito Federal, também existem leis locais. Quem faz essas leis locais, aqui no Distrito Federal, são os deputados distritais. E eles trabalham na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O nome aqui é Câmara Legislativa do Distrito Federal e não Assembleia Legislativa, correto? Muito bem. Aqui também no Distrito Federal existe o Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na Câmara dos Deputados estão os deputados federais, diferentemente dos estados, né? Que são os deputados estaduais. Pois bem, e no Senado Federal, os senadores. O Congresso Nacional faz leis federais, leis que valem para todo o país, correto? Muito bem. E o Congresso Nacional também faz a lei maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, temos leis municipais, leis estaduais, leis distritais, aqui no Distrito Federal, leis federais e a Constituição, a lei maior. Ora, desculpe-me, a Constituição da República Federativa do Brasil é a lei maior. Ela vale, ela tem a mais importância do que todas as leis. Se uma lei estadual, se uma lei distrital, se uma lei municipal, se uma lei federal contrariar algum dos artigos que estão na Constituição da República Federativa do Brasil, essa lei não vai ter eficácia. Essa lei vai ser declarada uma lei inconstitucional, porque ela agride a Constituição, ela agride a lei maior, entendeu? Então a lei mais importante que existe no Brasil é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que aqui está, ó. Aqui está, ó. Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui, quem fez um estudo aqui nesta Constituição foi o doutor Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, ó. Atual ministro do Supremo Tribunal Federal. Um dos ministros, não é isso? Muito bem. Então vou aqui provar que o Brasil dá de 10-0 na Rússia, na famigerada Rússia, ex-repúblicas
ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Temos ali a Rússia, a famigerada Rússia e a famigerada Uganda. Rússia e Uganda tratam a homossexualidade como uma coisa doentia, como uma coisa hedionda, como uma coisa vergonhosa. Rússia e Uganda. Já o Brasil não. O Brasil trata os homossexuais, trata a homossexualidade como uma coisa que não traz vergonha a ninguém. Trata a homossexualidade como um sentimento, natural de um ser humano. Trata a homossexualidade com respeito. Trata a homossexualidade sob proteção. Constituição da República Federativa do Brasil. E vou aqui mostrar de forma fácil. Artigo 3º, o inciso 4. Artigo 5º, caput. Artigo 7º, inciso 30. Vamos aqui. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, inciso 4. Veja aqui o que diz a Constituição. No artigo 3º, inciso 4. Diz assim: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vou repetir. Diz de forma clara o artigo 3º, inciso 4 da Constituição da República Federativa do Brasil. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Viu aí? A proteção da igreja... Que igreja? A proteção da Constituição da República Federativa do Brasil aos homossexuais. Vamos agora ao artigo 5º, caput. Caput é uma expressão latina que significa a cabeça. A cabeça. Então é a parte principal de um artigo, tá? Logo no início. É o caput. Então vamos aqui. Mais um artigo da Constituição da República Federativa do Brasil protegendo os homossexuais, respeitando os homossexuais. Artigo 5º, caput, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E ali continua. Todos, repito, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, a lei maior, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei. Brancos, negros, ricos, pobres, homossexuais e coisa que o valha. Todos são iguais perante a lei. A lei brasileira não pode trazer discriminação em relação a homossexuais, em relação à pessoa negra, em relação ao branco, etc. Viu aí? Mais uma proteção da Constituição da República Federativa do Brasil à homossexualidade, aos homossexuais. E vamos aqui a mais um artigo que protege os homossexuais. O artigo 7º, inciso 30 da Constituição. Vamos lá, o que ele diz? Diz assim, artigo 7º, inciso 30 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos lá, diz assim: proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo. Olha aí, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Viu aí? Como a Constituição da República Federativa do Brasil respeita e protege os homossexuais aqui no Brasil. Os homossexuais não podem ser punidos de forma alguma, não podem ser desrespeitados de forma alguma aqui no Brasil. Viu aí? Uma sociedade, a brasileira, dando um show de inteligência, de solidariedade humana, de respeito a um ser humano. Aqui está ao homossexual. Já a Rússia, essa desgraça, já Uganda, essa desgraça, envergonham a ciência mundial. Isso em pleno século XXI, veja, em que a ciência aí está avançadíssima. Rússia e Uganda dando aí um passo para trás. Eis a grande vergonha, não é isso? Ora, é bem simples. Pergunte aí, internauta, a algum brasileiro se ele deseja morar na Rússia. Pergunte aí. Você não vai encontrar um. Pergunte a um brasileiro se ele deseja ir morar na Rússia. Você não vai encontrar. É difícil. Pergunte a um brasileiro se ele deseja morar em Uganda. Você não vai encontrar um, nem para remédio. Ninguém quer ir para Uganda. Uganda, esse inferno aqui terráqueo, já que não existe um inferno espiritual, Uganda é um inferno terráqueo. Corrupção, conflitos religiosos, desrespeito aos direitos humanos. Uganda. Lembra-se do presidente de Uganda, o Idi Amin Dada, assassino bárbaro, já falecido, presidente de Uganda. Matou ali, no mínimo, 300 mil pessoas. Idi Amin Dada, ditador lá de Uganda. Então Uganda é uma praga. Uganda é um lugar, uma sociedade que ficou no atraso. No atraso, parada ali, não acompanhando o progresso humano, o progresso científico. Uganda. Corrupção, desrespeito aos direitos humanos, falta de liberdade, conflitos religiosos, conflitos étnicos. E em Uganda, quase 90% de toda a população de Uganda é cristã. Você sabia? É cristã. Quase 90%. Pessoas aqui sem religião lá, dá aí 0,9%. A quase totalidade do povo de Uganda é um povo cristão. Ali o protestantismo e o catolicismo, né? Ali quase empatados. Pois bem, Uganda, essa praga aí, é por isso que tem ódio aos homossexuais. E a Rússia é outra desgraça, né? Nós tivemos aí, né? O socialismo na Rússia, né? Matança ali indiscriminada de nacionais, não é isso? Trabalhos forçados, falta de liberdade de qualquer espécie, falta de liberdade de locomoção, falta de liberdade de expressão, né? O Estado, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Estado corrupto, o povo na maior miséria. Rússia, outra desgraça. E veja aí o que é que a Rússia vê, a visão da Rússia sobre a homossexualidade, né? Um desrespeito total. Os homossexuais lá não podem se expor publicamente. Devem ficar reservados ali a 4 paredes, né? A um ambiente familiar. Não podem sair pelas ruas da Rússia de mãos dadas, não podem se beijar, porque ali há punições para eles, multas e até prisão. Veja que atraso. Rússia, veja que atraso. Uganda, o Brasil dá um show em respeito, dá um show na solidariedade humana, né? Respeitando aqui o homossexual e protegendo o homossexual, protegendo com a lei maior, com a Constituição da República Federativa do Brasil. Nenhuma lei no Brasil que vier a contrariar, alguma lei no Brasil que vier, seja ela
lei municipal, estadual, distrital ou federal que vier a discriminar, que vier a macular a imagem de um homossexual, essa lei não tem validade alguma, porque a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a lei maior, garante o respeito, garante a proteção aos homossexuais. Não é isso? Pois bem, aqui ó, você vê 3 sociedades, né? 3. E o Brasil aqui dá um show, acompanhando aqui o progresso científico, a ciência. Aqui no Brasil, a gente vê aí pessoas contra a homossexualidade. São pessoas de pouco estudo, não conhecem o fator homossexualidade, não conhecem isso. São pessoas de pouco estudo, né? Pessoas que ficam ali assistindo ao Big Brother Brasil, são pessoas que ficam vendo aí o Faustão, que ficam vendo aí aquele, a gente sabe lá, aquele do nariz grande, né? Um pouco grande, esqueci agora o nome do cara. Pois é, fica vendo esses caras aí, e aí as pessoas não progridem, não abrem um livro, não estudam para entender o que é a homossexualidade, né? A homossexualidade está longe de ser uma opção. Não é uma opção. Ninguém escolhe ser homossexual. Ela está dentro do homem. E a homossexualidade também não está só no homem e na mulher. Está também em inúmeros animais irracionais. É uma coisa, a homossexualidade, ali que está ao lado do homem. E também ao lado de muitos animais irracionais. Pois bem, aqui no Brasil, pessoas ignorantes se levantam contra a homossexualidade, né? E principalmente pessoas religiosas, não é isso? Invocando uma idiotice de um povo, no caso aqui os cristãos, invocando aqui a proibição à homossexualidade que está lá no Velho Testamento da Bíblia cristã, né? Temos ali o povo hebreu, com várias leis absurdas que estou mostrando aqui, né? Várias leis absurdas. E uma delas era uma lei que era contra a homossexualidade, né? Eles diziam lá, morte aos homossexuais. Ora, uma sociedade que vê a homossexualidade como doença, que vê a homossexualidade como uma coisa abjeta, como uma coisa hedionda, essa sociedade, com certeza, é uma sociedade doentia. É o caso hoje da Rússia, é o caso hoje de Uganda. O Brasil não, está fora disso. O Brasil aqui é científico, respeita a homossexualidade. Pois bem, ora, a sociedade dos hebreus, que criou essa lei horrível, era um povo ali, a sociedade composta por analfabetos, de pai e mãe, por pessoas que tinham uma visão deturpada da realidade. Então, quando hoje um cristão aqui no Brasil invoca uma lei antiga, feita há quase 4.000 anos, num lugar atrasadíssimo, Oriente Médio, uma lei que incriminava a homossexualidade, que aplicava a pena de morte aos homossexuais, era uma lei arcaica, velha, e uma lei profundamente injusta, como estou mostrando aqui em vários vídeos, e ainda vou mostrar em outros vídeos. Portanto, é idiotice invocar uma lei de uma sociedade arcaica, de uma sociedade retrógrada, que tinha uma visão deturpada das coisas. A visão que eles tinham lá, a civilização hebraica, a visão que eles tinham, os seus habitantes ali, a visão que eles tinham da homossexualidade, era uma visão completamente doentia. E é uma visão aproximada, doentia, da visão hoje da Rússia ainda e de Uganda. 2 grandes atrasos aí no planeta Terra. Já o Brasil não, dá um show aí de ciência, né? Respeita a homossexualidade, respeita os homossexuais, protege a homossexualidade, protege os homossexuais. Então é idiotice de religiosos invocarem uma lei que foi criada há 4.000 anos, numa sociedade retrógrada, deturpada, numa sociedade marcada fortemente pelo analfabetismo e pelo desconhecimento científico, né? Portanto, aí uma visão rápida mostrando que Rússia e Uganda são 2 pragas, não é isso? 2 atrasos que nós temos ainda hoje. Ninguém quer morar na Rússia, ninguém quer morar em Uganda. Agora que pergunte,
quem mora em Uganda se desejaria morar no Brasil. Ah, pergunte quem mora em Uganda se desejaria morar nos Estados Unidos da América do Norte. Na hora. Pergunte na Rússia quem desejaria morar no Brasil. Muita gente. Agora, quem no Brasil quer morar na Rússia? Vai ser difícil. E quem no Brasil quer ir morar em Uganda? Vai ser difícil encontrar. Ninguém quer. Agora pergunte, quem no Brasil não desejaria, por exemplo, morar nos Estados Unidos da América do Norte? Ah, aí um exército de pessoas. Viu aí a diferença? Rússia e Uganda, duas sociedades incrivelmente ridículas que veem a homossexualidade como uma coisa do mal. É lamentável. E aí está. Muito obrigado.